conhecer a vontade de Deus. É um desafio. Como conhecer a vontade de Deus? Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra. Como conhecer a vontade de Deus? Como que o homem vai conhecer a vontade de Deus? Podemos fazer outra pergunta. Como é a vontade de Deus? Pode ser personificada a vontade de Deus? São perguntas para que a gente possa ter uma visão da vontade de Deus, para que o homem se aproprie da vontade de Deus, veja a vontade de Deus. Será que Deus tornou visível a sua vontade? São questões que alguém pode lançar. Será que Deus tornou visível a sua vontade? É possível o homem conhecer a vontade de Deus? É possível esse terráqueo conhecer a vontade de Deus? Sim. Eu vou dizer para você, é perfeitamente possível conhecer a vontade de Deus. Até personificar a vontade de Deus. Como que é isso? A vontade de Deus vou personificar e você vai ver ao mesmo tempo, simultaneamente. A vontade de Deus é Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo é a vontade de Deus. Jesus Cristo é que vai tornar a vontade de Deus visível, palpável. Como que é isso? Jesus Cristo disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E ao dizer, eu vim fazer a vontade do meu Pai, ele está dizendo, eu vim demonstrar a este mundo como é a vontade do meu Pai. Eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Eu desci do céu para demonstrar ao mundo a vontade do meu Pai. Aí nós podemos ter uma visualização da vontade do Pai através de Jesus Cristo. É por isso que ele foi dizer, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O endereço para Deus é conhecer a mim. Quando Jesus disse conhecer a Ele, era conhecer a Ele através das mensagens que Ele estava dando ao mundo. As mensagens de Jesus Cristo, Ele falou, olha aqui, essas mensagens que eu estou passando para vocês não são minhas. Eu as recebo do meu Pai. E assim como as recebo, faço e transmito. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E o Pai revelava, fazia ver a sua vontade a Jesus Cristo. E Jesus Cristo percebia tudo. Percebia toda a vontade do Pai. Ele vivia ligado do Pai. Ele foi o único que completou a vontade de Deus de uma forma perfeita aqui na terra. Ele tinha a antena ligada em Deus e sabia como se ligar ao Pai. Ele tinha as visões celestes. E o que é que ele fez? Ele pegou toda esta visão celeste e passou para nós. Ele disse uma vez, agora vocês sabem tudo o que eu sei. Vocês têm dentro de vocês a mensagem do Pai. Já transmiti tudo. Agora estou pronto para ir para o Pai. E então, ele pegou, entregou a tarefa dele para nós.
Jesus passou a tarefa dele para nós. Nós agora executamos a tarefa de Jesus Cristo em cada geração, em cada agora, de cada século. Deus não encarregou anjos para fazer a tarefa dele, mas a tarefa da mensagem, da vontade de Deus, de passar essa vontade de Deus para os homens, Deus incumbiu a nós. E nós somos chamados nas Escrituras embaixadores de Deus. Olha o nosso privilégio. Embaixadores de Deus. Ocupadores do lugar de Jesus Cristo aqui na terra. Veja que posição Deus nos coloca. E por colocar essa posição, Jesus Cristo disse: agora vocês não são mais servos, vocês são vistos do ponto de vista de amigos. Nós somos colocados na mesma posição de Abraão, amigos de Deus. Aqueles que têm uma conversa com Deus. E essa conversa com Deus vai se dar na comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ir junto com a palavra de Deus. É participar da palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. É transmitir a palavra de Deus. É falar a palavra de Deus. E como ela vem de lá para nós, é por ouvir. A Escritura diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí a gente percebe que a fé é conhecimento. É conhecimento que o Espírito Santo dá para o nosso espírito, que é a lâmpada do Senhor. E esta lâmpada passa esse conhecimento para a nossa mente. E a nossa mente transmite esse conhecimento para a nossa boca. E através da nossa boca, nós transmitimos a vontade de Deus para os homens. E assim, a vontade de Deus pode ser conhecida neste presente século e para o nosso momento, nosso aqui e nosso agora. Quando nós falamos as Escrituras Sagradas para outros, quando nós damos as boas novas de Jesus Cristo, que lá em Isaías é chamado o exército do Senhor. O exército do Senhor. E ele vai fazer esse exército dele conhecida a toda a nação. Em toda essa terra conhecerá o exército do Senhor. As boas novas, as mensagens de Deus. Conhecerá sobre a salvação do Senhor no aqui e no agora. Conhecerá que Ele é o Senhor ainda que te cura, que te sara. Verá que Ele enviou sua palavra e os sarou. O quê? Ele enviou suas palavras e os sarou. Esse é o método de cura de Jesus Cristo no aqui e no agora. Ele está dizendo: a minha palavra tem poder de cura. É por isso que eu creio em milagres. Pois ele enviou sua palavra e o sarou. Agora o que é que eu tenho que fazer? Captar essa palavra. E depois captar essa palavra, pô-la em prática. Nessa palavra está o poder de Deus para destruir os vasos das circunstâncias que estão diante de nós, que nos afligem. Pois Deus sabe que nós somos seres em necessidades. Seres abertos para a necessidade. A necessidade é que precisa ser sarada, curada, satisfeita. E Ele sabe que o homem precisa de algo para suprir essas necessidades. Como ele precisa de alimento, por isso que Ele envia o pão da vida. E o pão da vida é quem? É Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida. É esse pão que vai trazer
a satisfação das nossas necessidades. E a gente pode ver desse ponto de vista que Deus quer suprir as nossas necessidades, pois Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus, o pão da vida, não pereça. E além disso, tem a vida eterna. Uma boa nova? Essa é a vontade de Deus. E ela é satisfeita pelo conhecimento e apropriação de Jesus Cristo. Que é o quê? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra de Deus, no aqui e no agora. E ela vai se tornar viva quando nós aprendemos a captar Jesus Cristo, a palavra de Deus, pela fé. Mas como vamos captar a fé? A fé, diz a Escritura, vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, aquela palavra vai criar uma convicção dentro do seu coração. E você vai lançar essa convicção naquela palavra que brilhou para você. E vai fazer daquela palavra a sua rocha. E aquela palavra que brilhou para você vai ser a chave do seu sucesso. Vai ser a vara de ferro que vai despedaçar todos os vasos de circunstâncias malignas que se apresentar diante de sua face. Você vai despedaçá-la com esta vara de ferro, com esta palavra revelada a você, com esta palavra viva, que vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que diz, a nossa fé é uma fé viva. E esta fé é a fé que vence o mundo. Quer dizer, vence as circunstâncias do mundo. Não importa o seu tamanho. Eu canso de dizer, os discípulos estavam naquele barco, estavam em umas circunstâncias diante da qual viram a morte e não tinham saída, e a sua experiência, seu conhecimento do mar parecia nada. E a sua luta parecia que ia se reduzir à morte. Por não conseguir dominar a situação estava dominando-os. Aí eles olham para o mestre e acordam o mestre. Mestre, não te dá conta que nós vamos morrer? O mestre dá um grito, fala uma palavra, aquieta-te. E o vento cessou e as ondas se acalmaram. Os discípulos perguntaram, quem é esse? Que dá uma ordem, até os ventos atendem, as ondas se acalmam. E Jesus disse para ele, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Não souberam usar a fé que tinham. Eles tinham fé. Eles tinham a medida da fé. Mas não souberam usar o que tinham. E tentaram lutar com as suas próprias forças. Resultado? Não conseguiram. E por não conseguir, apelaram ao mestre. E o mestre estava revelando para eles, vocês já têm a condição. Usem a fé que têm. Nós temos que usar os vasos que temos. Jesus Cristo falou mais ou menos isso no milagre do pão. O pessoal precisava comer, tinha quase 5.000 pessoas lá, que no total vai gerar, segundo o cálculo de uns, 20.000 entre mulheres, crianças e homens. 20.000 pessoas. E Cristo viu que não podiam serem despedidos, pois estavam no deserto e iam desfalecer no caminho. Então, ele falou, e agora? Dá de comer para eles. Eu disse, como que a gente vai dar de comer? Para 20.000 pessoas no deserto, o que a gente faz? Aí Jesus falou, veja o que é que vocês têm aí. Veja o que é que vocês têm. E tinham apenas 2 pães, 3 peixes. E aquela quantidade tão pequena, mas é o que tinha.
Mas Jesus pegou o que tinha, aquela coisinha pequena, ergueu para o céu, agradeceu ao Pai, e o milagre aconteceu. Jesus usou o conhecimento que tinha, usou aquele pouquinho que tinha. É isso que os discípulos tinham que fazer, usar o que já tinham. E se eles usassem aquela palavra, aquele conhecimento que já tinham, eles teriam dado conta daquela tarefa de acalmar o mar. É isso que faz o conhecimento de Deus. Deus enviou sua palavra e o sarou. Esse é o conhecimento. O centurião percebeu isso daí e disse: Senhor, não precisa entrar na minha casa. Diga uma palavra. Diga uma palavra. Uma palavra. Eu sei que seu exército, os anjos, irão curar, através da sua palavra, o meu servo. Jesus falou: nossa, que homem de grande fé. Eis um homem de grande fé. Um homem que tem conhecimento da autoridade da palavra de Deus. É isso que vamos guardar em nosso coração hoje. Conhecimento da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é com autoridade. Jesus falava com autoridade. E ao falar com autoridade, espantava a todos. Pois falava diferente dos mestres da sua época. Pois ele falava com autoridade. Pois a palavra de Deus é autoridade. E vamos marcar isso. Ele enviou sua palavra e o sarou. E assim nós vamos conhecer que a palavra de Deus é com autoridade. E que nós podemos ter conhecimento da palavra de Deus à medida que nós tivermos conhecimento de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é a vontade de Deus feito carne, mostrada a nós, palpável a nós, tocável. E diz que o Espírito Santo vai tomar essa palavra e vai nos fazer lembrar, vai vivificar essa palavra, vai tornar viva dentro de nós. É uma boa nova, não é? Podemos conhecer a vontade de Deus. O homem pode conhecer a vontade de Deus de uma forma perfeita, clara e cabal, através do conhecimento das mensagens de Jesus Cristo, as boas novas. É uma boa nova, não é? Você pode conhecer a vontade de Deus. Através do quê? Do conhecimento das mensagens de Jesus Cristo.